Você sabia que existem distúrbios financeiros que fazem pessoas ricas e bem-sucedidas, pessoas inteligentes, a tomarem decisões ruins financeiramente? Hoje vou trazer uma história da palavra de Deus que Jesus contou de um homem rico, de um empresário. É impressionante como há 2000 anos atrás Jesus ele já falava sobre este assunto. E no final do vídeo eu vou trazer 3 indicadores que mostram se você sofre desse distúrbio ou não e se sofre, como se libertar dele. Quero trazer esse ensinamento acerca do distúrbio de adoração ao dinheiro, que é deste livro aqui, A Mente Acima do Dinheiro, dos psicólogos Brad e Ted Cloutes. Eles explicam 3 distúrbios diferentes. O primeiro é de rejeição ao dinheiro, o segundo é de adoração ao dinheiro e o terceiro é de distúrbios relacionais financeiramente. E no vídeo de hoje vou falar sobre o de adoração ao dinheiro. Mas o que seria um distúrbio? Não é uma decisão errada que você toma uma vez ou outra. Distúrbio é aquilo que você faz constantemente e você sabe que aquele comportamento está lhe prejudicando, mas você não consegue deixar de praticá-lo. No livro, eles explicam que você adota esse distúrbio por causa de um preceito e você tem um preceito por causa de um flashpoint. Vou trazer um exemplo para que você entenda isso bem direitinho. O pai chamou uma filha e disse que ia começar a dar mesada a ela, só que ele estava na intenção de ajudá-la a começar a guardar dinheiro. Então ele orienta ela da seguinte forma: olha, eu vou lhe dar uma mesada, você guarda a metade e a metade você gasta. Quem guardaria a metade? O próprio pai guardaria a metade do dinheiro. Com o passar dos anos, cerca de 3 ou 4 anos, e aquela menina gastando apenas a metade da mesada, ela decide agora gastar o dinheiro que estava guardado. Ela queria comprar algo para ela, uma bicicleta ou alguma coisa maior. Então ela vai até o pai para pedir o dinheiro que estava guardado. E ela tem a infeliz surpresa de descobrir que o seu pai gastou o dinheiro que estava guardado. Então ela começa a discutir com ele e diz: mas por que você gastou o meu dinheiro? Então o pai olha para ela e fala: o dinheiro era meu, estava guardando para você, mas eu precisei. Então aquela criança fica com aquele evento na sua cabeça, que para ela é um evento traumático. Aí o nome deste evento traumático é flashpoint. Desse flashpoint se desenvolve um preceito. Qual seria o preceito? Eu não vou guardar mais dinheiro, porque se eu guardar, alguém vai gastar. Ou não tem sentido guardar dinheiro, porque eu posso ser roubada. Na realidade daquela criança, aquilo fazia sentido, porque durante anos ela guardou um dinheiro e quando ela foi usar, aquele dinheiro não estava mais lá. Então ela decide naquele momento gastar tudo o que ela recebesse. Se o seu pai desse uma mesada para ela, ela não ia confiar mais nele, ela ia querer gastar na mesma hora toda aquela mesada. E qual é o problema? O problema é que aquela criança ela carrega este preceito até a sua vida adulta. E ela acredita que não pode guardar dinheiro porque alguém vai tomar dela. O banco, alguém vai roubar, ela vai perder e ela começa a passar por problemas financeiros porque ela não tem uma reserva financeira. Esse distúrbio em questão que eu estou falando é o de rejeição ao dinheiro. Usei esse exemplo porque é mais fácil de explicar a questão do distúrbio. Então aquela pessoa ela não junta, ela não guarda. Por quê? Porque ela se desfaz do dinheiro por causa daquele preceito que ela adotou quando era criança. Na fase de criança poderia até fazer sentido, mas ela como adulto agora não faz mais sentido nenhum. E ela sabe que aquele comportamento lhe prejudica, mas ela não consegue deixar de fazer aquilo. Vocês agora entendem o que é um preceito, o que é um flashpoint, e isso desenvolve um distúrbio financeiro. Quero trazer uma história da palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 12, versículos 16 ao 21, que fala de um homem rico. Um homem que ele já tinha condições financeiras, só que ele foi muito abençoado por Deus, que a sua plantação ela lhe deu muitos frutos, tantos frutos que ele não tinha onde armazenar. Então ele destruiu os celeiros, construiu celeiros maiores para armazenar aqueles frutos. Eu não tenho o suficiente, eu preciso ter mais. Ele desenvolveu este pensamento. Ele acreditou que os celeiros eram insuficientes. Ele não quis vender o excedente. Ele quis construir celeiros maiores porque ele queria acumular mais para ele mesmo. Na cabeça dele, quanto mais dinheiro, melhor. E por que essa parábola retrata esse distúrbio de adoração? Porque o pensamento dele, se você ler a parábola direitinho, você vai ver a quantidade de palavras que tem meus
e eu. Ele estava pensando apenas em si mesmo, em se beneficiar. Ele não estava pensando em Deus, ele não estava pensando no seu próximo, ele não estava nem aí para o que ia acontecer com outras pessoas se ele deixasse de vender aquele cereal para guardar, para acumular. E ele disse à sua alma: agora você tem o suficiente. Você pode passar muitos anos da sua vida sem fazer nada. Ele confiava inteiramente nos seus bens, nas suas posses. Isso caracteriza a adoração ao dinheiro. Quando foi que aquele homem se viu em problemas? Quando o próprio Senhor chegou para ele e o chamou de louco, e aquela atitude dele estava errada. Se lhe pedissem a sua vida hoje, o que iria acontecer? Para quem ficariam todos aqueles bens? Aquele homem, ele deixou de amar a Deus, ele deixou de se importar com as pessoas que estavam ao seu redor, porque ele queria apenas acumular. E quando você tem esse pensamento de ficar rico, é um problema na sua vida. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz que aqueles que querem ficar ricos são acometidos de vários desejos insanos e nocivos que levam o homem à ruína e à destruição. No versículo 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então aquele homem estava amando ao dinheiro e aquela foi a sua ruína. Nessa última parte do vídeo quero trazer alguns indicadores que mostram se você está seguindo esse mesmo caminho de adoração ao dinheiro. E o primeiro deles é: você fica muito feliz quando tem dinheiro e fica muito triste, muito chateado quando tem pouco dinheiro. Ou seja, seu humor ele oscila de acordo com a sua conta bancária. Isso já é um indicador, um sinal de perigo, que o seu amor está no dinheiro, que a sua confiança não está em Deus, que a sua confiança está no dinheiro. O segundo sinal é você nunca estar satisfeito com o dinheiro que tem. Não importa quanto ganhe, não importa quanto você junta em sua conta bancária, você sempre está insatisfeito, você sempre está querendo mais e mais. Se você ganha 2.000, amanhã você quer ganhar 4.000. Se você ganha 4.000, depois de amanhã você quer ganhar 8.000. Não tenho nada contra a multiplicação. É até um princípio bíblico, a multiplicação. Mas o estar insatisfeito com o que tem é que é o problema. Lá em Timóteo, naquele mesmo texto que eu li, 1 Timóteo 6, versículo 8, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha só, o problema não é você querer ter mais, o problema é você estar insatisfeito com o que você já tem hoje. E o terceiro sinal é você esconder informações financeiras, você passar uma aparência de algo que não é verdade. Passar uma aparência que você tem muito dinheiro, que tem muitas condições, mas que na verdade você está endividado. Na verdade você anda de carro zero, mas está devendo as parcelas daquele carro. Você não tem um dinheiro guardado em sua conta. Você tem vergonha da sua vida financeira. Isso é um indicador que você está seguindo por este caminho de adoração ao dinheiro. O que você deve fazer para que isso não aconteça? A primeira coisa é reconhecer Deus em sua vida. A palavra de Deus já nos orienta que nós não temos como ter dois senhores. Ou é Deus ou é o dinheiro. Não tem como adorar os dois. A segunda coisa é: seja generoso. A generosidade vai quebrar esse poder que o dinheiro exerce sobre nossas vidas. Esse desejo de juntar, esse desejo egoísta de acumular cada vez mais. Se esse for o seu problema, a generosidade ela vai lhe ajudar. Oferte, dê o dízimo, abençoe outras pessoas e redefina o seu valor pessoal. Que o seu humor, que a sua realidade de vida não esteja de acordo com o dinheiro que você tem na sua conta bancária. O livro nos mostra que pessoas quebram esse distúrbio, tanto de adoração como os outros, quando reconhecem que tem esse problema, quando elas buscam ajuda, porque existe uma estratégia. Você entendeu através da explicação que eu passei que se você está praticando este distúrbio, não é porque você quer, não é uma coisa voluntária, é algo que aconteceu na sua infância, um flashpoint, um evento traumático, e deste evento traumático você desenvolve um preceito e por isso que você se comporta desse jeito. Na parábola que Jesus contou do homem rico, eu não sei o que aconteceu na vida dele. Talvez ele tenha passado por muita dificuldade quando era criança e quando cresceu pensou assim: quanto mais eu tiver, melhor. Ou desenvolver outro preceito: ter dinheiro traz felicidade. Ou
nunca terei o suficiente. Ou ele acha que pode provar alguma coisa a alguém se ele acumular muito dinheiro. Talvez ele fizesse isso de uma maneira inconsciente. Aquela prática estava lhe destruindo por dentro, mas mesmo assim ele continuava fazendo. Essa é a questão dos distúrbios relacionados a dinheiro. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E se você quer que eu fale dos outros 2 distúrbios, trazendo exemplos da palavra de Deus, coloque aqui. Existem os outros 2, que é relacionado à rejeição ao dinheiro, que foi o exemplo que eu citei no começo, e o outro é relacional, muito importante na parte conjugal. Esse distúrbio relacional envolve casal, envolve família, amigos, é bem interessante, mas fico esperando o seu comentário.